Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos para a explicação das páginas 9 e 10 do caderno de atividades número 4. Eu sou a professora Vânia e hoje é dia 11 de agosto de 2020. Vai preencher o cabeçalho com seu nome completo, o nome da sua professora e a data de hoje. O tema de hoje é Os Primeiros Moradores do Brasil. Acompanhem a leitura. Quem foram os primeiros moradores do Brasil? Leia o poema a seguir. Sou índio e tenho orgulho de ser índio. Eu nasci índio e quero morrer sendo índio. Eu sou índio porque sei dançar o ritual do Auê. Eu sou índio porque sei contar a história do meu povo. Eu sou índio porque nasci na aldeia. Eu sou índio porque o meu sistema de viver, de pensar, de trabalhar e de olhar o mundo é diferente do homem branco. Eu sou índio porque sempre penso o bem para o meu povo e todas as nações indígenas. Eu sou índio pataxó, sou brasileiro, sou caçador, pescador, agricultor, artesão e poeta. Enfim, sou um lutador que sempre procura a paz. Sou índio porque sou unido com os meus parentes e todos aqueles que se aproximam de mim. Sou índio e tenho orgulho de ser índio. Então, quem escreveu esse poema foi o Pataxó. E quando eles falam homem branco, eles querem se referir a qualquer pessoa que não seja indígena, independente da cor de pele, certo? Esse poema apresenta o ponto de vista de um indígena sobre sua identidade. E aí vocês podem se reconhecer diferente dessa pessoa, né? Porque nós não somos indígenas, mas a gente pode identificar através desse poema que no Brasil há grupos populacionais diferentes entre si, mas que formam a mesma sociedade brasileira. Na atividade número 1 está perguntando o seguinte: por que Canativo Pataxó, autor do poema, sente que é índio? Então vocês vão pensar no sentimento de pertencimento que ele tem com esse povo e o sistema de viver que ele tem no meio desse povo. Então vocês voltem lá no poema, leiam novamente para conseguirem responder a atividade 1, ok? Na atividade número 2 está perguntando o seguinte: com quais tradições de sua comunidade indígena o autor se identifica? Então aqui você vai pensar no que ele sabe fazer, no que ele pratica lá com aquela cultura. E aí vocês voltem no texto, no poema, leiam novamente para responder a atividade 2, ok? Na atividade 3 está pedindo o seguinte: faça a contagem e responda. Quantas estrofes tem o poema? Quantos versos? Então aí eu tô dando um exemplo num poema Sonhos da Menina. Estrofes são o conjunto de linhas, que são os versos, que são separados quando se pula uma linha, e versos são as linhas do poema, certo? Você sabe o que é terra indígena? Terra indígena é um território ocupado por um povo indígena em caráter permanente e reconhecido pelo Estado como imprescindível para a preservação da vida e da cultura desse povo. Então acompanhem a leitura. Os povos indígenas do Brasil formam comunidades que moram e vivem de maneira diferente dos outros brasileiros. A maior parte desses povos vivem em terras indígenas, que podem ficar em áreas rurais ou nas cidades. Algumas famílias resolvem viver nos grandes centros urbanos, fora das terras indígenas.
Independentemente de onde moram, os indígenas, em sua maioria, tentam preservar sua cultura e ter boa convivência com os não indígenas. Observe o mapa e as fotos. Então aí nós temos a imagem dos indígenas Yanomamis com trajes e ornamentos tradicionais durante festa em Santa Isabel do Rio Negro. E aí a seta aponta de onde eles são, do Amazonas, certo? E nós temos aí também os indígenas Calapalos, durante o ritual do Javari. Gaúcha do Norte, e aí a seta indica de onde eles são, do Mato Grosso, certo? Então nós temos aí a imagem do mapa do Brasil, com todos os seus estados, e embaixo de cada estado tem a quantidade de povos indígenas que vivem nessa região, certo? E a atividade número 4 está pedindo o seguinte: quais são os 3 estados com o maior número de povos indígenas? Então, está perguntando os nomes dos estados. E aí a gente vê que são 3 estados que têm o maior número de povos indígenas. Então, vai olhar direitinho quais são os maiores números que tem aí no mapa. E aí vai copiar na linha o nome de 3 estados, que são os que têm mais povos, ok? A letra A está perguntando o seguinte: quais são esses números? Então, depois que você encontrou os 3 estados com o maior número de povos indígenas e escreveu o nome dos estados, aí agora você pega esses números e copia dentro dos quadradinhos, ok? Na letra B está perguntando qual é a soma total dos povos do item A. Então, tá pedindo para você somar os 3 números que você escreveu lá em cima. Então, você vai montar a continha ao lado. Vai fazer unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Se tiver centena também. Não esqueça de começar a continha pela unidade, tá bom? Na atividade número 5, está perguntando o seguinte: de acordo com o mapa, há povos indígenas no estado em que você mora? Se sim, quantos? Então, lembra do mapa do estado de São Paulo, procura lá a numeração, se tiver, e aí você escreve aí na linha, ok? Essas foram as atividades de hoje. Caprichem, fiquem bem e até a correção.